Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Antiga ou História da Filosofia Grega. Neste primeiro momento nós daremos maior ênfase, dedicaremos um tempo maior aos pensadores gregos, mas em filosofia antiga nós também estudamos alguns pensadores latinos ou romanos, né? Mas isso só num segundo momento. Neste primeiro momento, a filosofia ainda é um fenômeno científico, um fenômeno epistêmico grego, que fala grego, que se move num espaço e numa cultura gregos. E hoje nós falaremos de um outro grego que sucedeu Tales de Mileto. Em nossos encontros anteriores, nós dedicamos um bom tempo para falarmos de Tales de Mileto. Inclusive eu te convido a assistir às nossas aulas anteriores, se é que não o fez. Nós dedicamos um bom tempo para falarmos de Tales de Mileto. E quem vai suceder o filósofo que cronologicamente segue Tales de Mileto é também um filósofo de Mileto, da região da Jônia. Essa filosofia nesse primeiro momento vai se movimentar ali na região da Jônia, e o pensador que sucede a Tales de Mileto é Anaximandro de Mileto, que segundo Teofrasto foi discípulo, aluno de Tales de Mileto. E sobre a sua vida pessoal, sobre a sua biografia, pouco sabemos. Ora, é certo, por conta das fontes antigas, que Anaximandro de Mileto foi um político, portanto uma figura muito ativa. Foi um político, à semelhança de Tales, que também tinha um engajamento político, e esse aspecto eu gosto de ressaltar bastante, haja vista que o filósofo, principalmente nesse nosso contexto capitalista, é taxado, é projetado como uma figura extremamente absorta, uma figura contemplativa, uma figura alheia às questões que afetam imediatamente o homem, o indivíduo. Bem, isso é um mito criado pelo capitalismo a fim de diminuir a importância do filósofo. Ora, os filósofos desde sempre foram figuras muito engajadas com questões, problemas, com os conflitos de seu tempo. O filósofo é uma figura extremamente atuante, e ainda que a sua atuação não se dê na linha de frente da política, ele é um formador de ideias, ele é um construtor de ideias, ele dá vazão às suas ideias, à sua forma de ver o mundo, e isso de algum modo afeta outros que por sua vez podem agir diretamente no espaço reservado única e exclusivamente para a política. Ora, Anaximandro foi um político, filósofo político, mas além da política, ele também se dedicou à astronomia, é provavelmente o pai da astronomia, haja vista ter inventado. Anaximandro era uma figura inventiva, muito criativa, e inventou um relógio de sol que teve profunda relevância
que exerceu uma profunda relevância, uma profunda mudança na forma do homem entender e enxergar o zodíaco. A Anaximandro nós devemos a invenção de um relógio de sol. Ele também inventou um gnomo, uma espécie de esquadro que teve sua relevância no campo da geometria. Haja vista que Anaximandro também foi um matemático, vejam, é um filósofo que que desempenhou um papel no cenário político, foi provavelmente o inventor da astronomia, se dedicou à matemática, à geometria e ainda mais é considerado o pai do primeiro, criador do primeiro mapa mundi. Vejam, Anaximandro é considerado primeiro pensador a mapear todo o mundo conhecido de seu tempo. Ele fez um mapa mundi. Isso é extremamente importante por dois motivos. Primeiro, porque isso faz de Anaximandro o pai da cartografia. Anaximandro criou a cartografia científica. E este mapa mundi ilustra a ambição dos filósofos, desde Tales de Mileto, diríamos, até Hegel, por assim dizer, né? Podemos estender essa ambição, perdão, que vai de Tales, de Mileto até Hegel. Estes homens queriam conhecer o todo, a totalidade. Esses homens queriam comportar em seu intelecto a totalidade, o conjunto, a completude das coisas e entendê-las de forma clara, de forma racional, de forma objetiva. Anaximandro de Mileto, ao mapear o mundo de seu tempo, ao mapear todos os lugares da antiguidade por ele conhecidos, expressava essa sua ambição em conhecer o todo, mas também em mensurá-lo, em medi-lo. E nós já vimos em nossos encontros anteriores que a ideia de razão está ligada a essa ideia de ordem, de medida. A razão só conhece aquilo que de alguma forma se apresenta a ela como possuindo uma ordem, como podendo ser medido, como podendo ser calculado. Esta é a ideia contida no conceito de razão. E ao mapear o mundo de seu tempo, pelo menos o mundo conhecido de seu tempo, Anaximandro de Mileto expressa a sua racionalidade mensurando o mundo por ele conhecido, ordenando o mundo por ele conhecido. Ora, Anaximandro é esta figura na qual estas ciências podem se encontrar: a astronomia, a matemática, a política e, por fim, a filosofia. Todas essas áreas convivem harmoniosamente no entendimento e na razão deste nosso pensador. Ora, a Anaximandro se atribui também ter escrito a primeira obra de filosofia, uma obra intitulada Sobre a Natureza, que muitos historiadores a classificarão, a definirão como a primeira obra
de filosofia grega, o primeiro grande escrito de filosofia grega. Portanto, Anaximandro teria inaugurado a escrita filosófica grega, o texto filosófico grego. Essa obra se intitulou, e este título é um título extremamente genérico, outras tantas obras vão receber o mesmo título, mas ela foi intitulada Sobre a Natureza. Por quê? Porque Anaximandro, a exemplo de seu mestre Tales de Mileto, ainda está preocupado com a natureza e a sua causa, com a natureza e a sua origem. O pensamento de Anaximandro ainda é um pensamento cosmológico, a sua racionalidade está preocupada com a causa, com a origem, com o fundamento primevo de todas as coisas. E nesse aspecto, Anaximandro vai dar um passo além de Tales de Mileto, porque enquanto Tales de Mileto julgava que a causa de todas as coisas, a causa da physis, a causa da natureza, estava na própria natureza, portanto, esta causa poderia ser um objeto tangível, visto, apreendido pelos sentidos, e, portanto, uma causa sensível. Anaximandro dá um passo além de Tales de Mileto e afirma, sustenta que a origem de todas as coisas não é imanente às coisas físicas ou à natureza. Pelo contrário, a causa de todas as coisas, a causa universal, a causa primeva não é algo que se oferece aos sentidos, que pode ser vista, que pode ser tocada, que pode ser degustada, enfim, esta causa é uma causa que se apresenta única e exclusivamente ao pensamento. Para Anaximandro de Mileto, na contramão de Tales, a causa de todas as coisas não é um ente sensível, é um ente única e exclusivamente inteligível. E esta causa, para ser considerada a causa universal de todas as coisas, ela deve ser o absoluto contrário dessas coisas. Ela deve ser diferente de todas estas coisas. Porque se não fosse diferente de todas essas coisas, quais os fundamentos que nós teríamos para identificá-la como a causa de todas as coisas? E mais ainda, como poderíamos distingui-la dos seus efeitos se ela guarda as mesmas características deles, se ela possui os mesmos atributos deles? Ora, a causa para Anaximandro de Mileto deve ser o absoluto contrário daquilo que dela surgiu, daquilo que nela teve origem. Portanto, se aquilo que se originou desta causa é perecível, e a natureza é perecível, tudo na natureza perece, a causa deve ser imperecível. Se a natureza é mortal, porque toda natureza morre, a sua causa deve ser imortal. Se a natureza é temporal, a causa é atemporal. Se a natureza é finita, a causa é infinita. Se a natureza é limitada, sua causa é ilimitada. E daí
Anaximandro de Mileto chegar à conclusão de que a causa de todas as coisas é o ilimitado. E para definir este ilimitado, Anaximandro de Mileto se vale da palavra apeiron. Ora, o apeiron é aquilo que está na origem de tudo, é aquilo que pode ser considerado a causa de todas as coisas, a causa da natureza, a causa da physis. O apeiron é, portanto, o ilimitado, o imperecível, o atemporal, o eterno, o infinito. E este apeiron só pode ser conhecido por meio do pensamento. Ele é um objeto única e exclusivamente do pensamento. Ele não pode ser conhecido pelos sentidos, ele não pode ser visto, ouvido ou tocado, porque ele se oferece única e exclusivamente ao pensamento, até porque ele é ilimitado, e a nossa mente limitada, e os nossos sentidos, que só conhecem o limitado, não podem conhecer aquilo que é ilimitado. Ao tornar a causa um objeto único, única e exclusivamente do pensamento, Anaximandro, repito, dá um passo além de seu mestre, Tales de Mileto, que via na água a causa de todas as coisas e acrescenta um elemento novo à história da filosofia. É a partir deste apeiron que todas as coisas surgem. E como elas surgem é o que nós explicaremos em nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro sobre filosofia antiga, sobre a história da filosofia antiga, nós explicaremos com um pouco mais devagar qual o processo que, segundo Anaximandro de Mileto, deu origem à physis, à natureza, a todas as coisas físicas. É sobre isso que nós falaremos em nosso próximo encontro e eu te espero aqui. Não esqueça aí, se gostou dessa nossa breve aula, não esqueça de deixar aí o seu joia, de divulgar esse espaço com outras tantas pessoas, a fim de que nós possamos levar essas lições aqui apresentadas, aqui expostas a um número cada vez maior de pessoas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se é que já não fez, e divulgá-lo a outras tantas pessoas. Isso nos ajuda bastante. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro sobre história da filosofia antiga.